Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. Quando você quer avaliar a qualidade de um colecionável físico, um objeto, normalmente você olha coisas como o quê? Danos, arranhões, desgastes devido ao envelhecimento daquilo. Mas e quando você quer avaliar a qualidade de um colecionável digital, um NFT específico, uma coisa digital intangível? Por onde começar? Eu vou te contar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Bom, hoje a gente vai dar uma olhada em alguns critérios importantes a serem usados para avaliar a qualidade de um NFT. Independente de você ser um degenerado aí, ativo nas comunidades, ou apenas um novato que se interessa no assunto. E antes de qualquer coisa, é importante entender os fatores que contribuem para a qualidade e valor de uma peça. E que avaliar a qualidade de um NFT requer uma abordagem diferente de outros ativos, que leva em consideração diversos fatores, do mérito artístico, à raridade e ao significado histórico daquela peça. Hoje eu trouxe para vocês 6 critérios principais para avaliar a qualidade de um NFT e entender essa posição dessa peça no mercado. Primeiro deles, metadata ou metadados em português. Quando você avalia os metadados de um NFT, você deve procurar saber como eles são armazenados e a exclusividade do contrato inteligente que está sendo usado para isso. O melhor cenário quando se trata de armazenamento de metadados de um NFT é o armazenamento on-chain. Significa que os metadados estão armazenados na blockchain, fazendo com que eles sejam permanentemente recuperáveis. Eles não estão em outro lugar, eles estão na blockchain onde aquele NFT está mintado. Um NFT totalmente on-chain apresenta risco essencialmente zero em relação à perda de metadados. Por quê? Porque ele já está lá, está na blockchain. A menos que a própria blockchain seja permanentemente interrompida ou hackeada ou algo do tipo. Aí pode sim acontecer alguma coisa nesse sentido. Hoje, a maioria dos NFTs armazena os metadados fora da cadeia, off-chain. Por exemplo, em outros servidores privados ou redes de armazenamento como IPFS ou Amazon Web Service, AWS. Os NFTs armazenados on-chain, eles têm um certo prestígio em comparação com os off-chain, que estão fora da cadeia, fora da blockchain. Isso porque, na pior das hipóteses, o armazenamento off-chain é feito de maneira muitas vezes errada. Por exemplo, servidores privados fechados, custos de fixação de IPFS que não são pagos, pode levar à perda total de uma mídia de um NFT. Agora imagina você tem um NFT armazenado off-chain, aquela rede, aquele servidor dá um problema, você pagou milhares de dólares, de reais, de ethers naquele seu NFT, uma coleção que bombou e de repente você perde tudo. Então aí que está o perigo dos off-chain, mas eles existem. Por exemplo, entre 2017 e 2018, as plataformas de NFT como Ascribe, Digital Objects e Additional ganharam muita força e muitas peças notáveis de criptoarte foram negociadas a partir delas, incluindo a Glitch Art Genesis do Xcop, entre outras. E embora, desde que essas plataformas foram fechadas, só sobraram os print screens e não a mídia tokenizada real. Tá aí um dos perigos da coisa off-chain. Além disso, e avançando novamente para os tempos modernos, os NFTs mintados por meio de um contrato inteligente sob medida, com metadados personalizados, são frequentemente percebidos como de maior qualidade, em comparação com aqueles que usam contratos compartilhados. Mas essa diferença, normalmente, ela não fica tão clara assim. Vamos considerar os NFTs mintados no contrato compartilhado inicial do Super Rare, que é uma plataforma super conhecida de NFTs. Eles armazenam seus dados off-chain no IPFS, mas esses fatores não impediram que muitas dessas peças se tornassem ali vistas como clássicos e tivessem uma raridade muito alta com relação a outras. De qualquer forma, é importante avaliar e considerar as nuances de metadados em cada projeto e fazer a sua própria pesquisa, é claro. Consideração número 2, proveniência. Proveniência é a história de origem de um item, propriedade e quaisquer outros eventos significativos diretamente associados àquele item. No contexto dos NFTs, a proveniência serve como que um meio para estabelecer a autenticidade e a legitimidade de um ativo digital. Por exemplo, a história das coleções como elas são. V1 CryptoPunk asterisco 1234 é autêntico. V2 CryptoPunk asterisco 1234 é autêntico e é legítimo. É importante saber de onde vem e qual sua legitimidade.
Para quem não conhece essa história dos CryptoPunks, é muito interessante. Em 2017, na pré-história do mercado NFT da explosão mundial, a Larva Labs distribuiu 10 mil CryptoPunks V1. No entanto, houve um erro fatal no contrato inteligente lá, deu uns problemas. E o que a Larva Labs fez? Eles repudiaram a série original, deixaram ela de lado e lançaram uma outra série. Eles deram outro conjunto de 10 mil CryptoPunks, o V2. E o resto é história. O V1 é o clássico e o V2 é o autêntico. Hoje existe até um movimento do ressurgimento dos CryptoPunks V1, mas isso fica para outro vídeo. Voltando à proveniência, a gente precisa examinar dois aspectos que eu considero principais. Aspecto número 1, a carteira do criador. A proveniência de um NFT está intimamente ligada à carteira de seu criador. Se o NFT for mintado diretamente na carteira do criador e depois transferido para outras carteiras, a sua proveniência é sim considerada legítima. E aspecto número 2, o histórico de propriedade. A cadeia de propriedade é um aspecto essencial da proveniência de um NFT. Um NFT mantido por colecionadores conhecidos ou figuras públicas pode ter um valor percebido mais alto. Também existem algumas exceções aqui, como se você estiver avaliando um NFT dinâmico, por exemplo, que é um NFT onde os aspectos visuais evoluem a cada transferência de carteira. No caso, um com seu visual básico intacto, ele vai ser visto como mais puro do que aquele que já foi transferido 20 vezes e já teve 20 alterações. Ou se o NFT tiver sido anotado com mensagens on-chain, digamos, do criador do token. Esses tipos de coisa reforçam a proveniência e a valorização de cada peça. Além disso, algumas plataformas de NFT oferecem também serviços de verificação e autentificação. Uma delas, chamada Zien, é uma plataforma de arte contemporânea cujo recente lançamento do Sentimental, com a artista Agnieszka Kurant, apresentou NFTs expandidos, cujas contrapartes físicas vêm com certificados de autenticidade. Essa autentificação confirma a legitimidade e o valor que vem da proveniência da obra. Consideração número 3, qualidade visual. Se alguém criar uma peça no seu tablet, no seu celular, ela pode parecer impressionante numa página da web. Mas se ela não for bem dimensionada visualmente para exibições maiores e não for configurada corretamente, ela pode sofrer algumas coisas assim. Em contrapartida, os artistas que mintam em art blocks, por exemplo, devem enviar peças que são agnósticas em dimensão, ou seja, podem ser facilmente dimensionadas para qualquer dimensão, mesmo as massivas para visualizações gigantes. Assim, o uso e exposição do NFT aumenta relativamente. Por exemplo, eu que fui palestrante do NFT New York City, um dos eventos mais importantes de NFT, todas as peças dos artistas que participaram do evento e os nomes dos palestrantes, inclusive o meu, foram exibidos nos displays da Times Square em Nova York. Se essas peças não tivessem dimensionamento correto, provavelmente elas não poderiam ser exibidas, porque elas iam distorcer e ficar corroídas ali e não ia ter o prazer de serem exibidas nos billboards mais desejados do mundo. Esse aspecto não é necessariamente um problema para alguns colecionadores, tá, gente? Principalmente para aqueles que fazem a maior parte de suas atividades no celular, que são a maioria, acredito eu. No mínimo, porém, a qualidade visual é algo que deve sim ser considerado quando se trata de avaliar um NFT de forma holística. E é claro, nem sempre essa avaliação será da qualidade artística. A gente sabe que muitos NFTs têm características até infantis, mas valem muito dinheiro. Isso não necessariamente quer dizer alguma coisa. Consideração número 4, significado histórico. Quando se trata de determinar o significado histórico mais amplo de um NFT, existem hoje diversos aspectos que você pode explorar. Por exemplo, em relação ao criador, em que período da obra desse criador aconteceu a mintagem daquele NFT, dentro de qual movimento artístico e qual era o espaço que esse NFT surgiu, qual é o mérito artístico da peça, é visualmente impressionante, como algumas coisas de glitch art, instigante ou inovador, como a trash art na Tezos, ou não, ou é uma coisa mais infantil, que tem outros benefícios. Isso ultrapassa os limites do que é possível nos meios de arte digital e NFTs? Qual a relevância cultural do NFT? A obra de arte comenta eventos atuais ou questões sociais significativas? Ele toca no zeitgeist ali do momento e como? Principalmente no momento saindo de um bear market. Existem inovações técnicas importantes acontecendo. Por exemplo, como a arquitetura de contrato inteligente da Nouns DAO não é apenas expansiva e elegante, mas também avançou de uma maneira nova e sem precedentes para os coletivos
descentralizados operarem. A Nouns dá um exemplo muito legal de case de NFT para ser avaliado. Responder a esses tipos de perguntas nos ajudam a entender melhor o que torna um NFT historicamente significativo. Naturalmente, os projetos NFT mais recentes não devem ter aí uma pontuação alta nesse sentido. Mas tudo bem, porque eles estão só começando. Consideração número 5, raridade. Também existem vários ângulos a serem considerados quando se trata de avaliar a qualidade de um NFT com base na sua raridade. Por exemplo, se o NFT não for 1 para 1, você pode começar examinando sua raridade em sua coleção mais ampla. Vamos dizer que aqueles NFTs têm uma característica em comum, vista poucas vezes, algumas dezenas de vezes dentro de um projeto que tem 10 mil. E ali algumas dezenas têm características, e isso acaba englobando a raridade dele. E outro jeito também, digamos por exemplo que você possui um dos 9 CryptoPunks alienígenas, mas com o tempo a maioria deles não pode ser recuperado. Por quê? Porque estão em carteiras perdidas. A raridade real do seu punk alienígena seria consideravelmente maior do que pareceria à primeira vista. Por quê? Por conta da escassez desse ativo. Se existem carteiras perdidas e só você tem um que está ali, a raridade é maior. Por outro lado, se você tiver um NFT mais raro e uma coleção que as pessoas não estão se importando, ele não necessariamente será muito raro também. Fatores de importância histórica aqui também. Por exemplo, o Mooncats, que é uma coleção que foi cunhada em 2017, são percebidos como mais raros e consideravelmente mais desejáveis que os cunhados em 2021, porque eles são como se fossem artefatos históricos, né, de um período ali pré-histórico no mundo dos NFTs. Por fim, a demanda pura e antiga também pode levar a considerações de raridade. Consideração número 6. E uma das que eu mais acredito, utilidade. E eu vou colocar aqui utilidade e benefícios. Aqui está uma das coisas que eu sempre chamo atenção quando falo de NFTs. Utilidade e benefício. Quando alguém me apresenta algum projeto, a primeira pergunta que eu faço é: qual o benefício? Se o NFT oferecia certos utilitários ou funções quando foi lançado, ele ainda oferece esses utilitários? Ainda oferece essas funções? Se é um jogo, ele ainda existe? Ele está valendo? Tem gente acessando esse jogo? Se ele é um espaço de realidade virtual, ainda é acessível através do NFT? Ele é um percentual de streaming em músicas de artistas famosos, como Artblocks, por exemplo, que eu acho bem interessante. Ele ainda oferece aquela qualidade, o artista ainda é famoso. Você ainda pode colocar seu NFT em staking para receber recompensas? Qual o roadmap da coleção? O que a coleção propõe? O Discord está ativo, o Twitter da coleção está ativo. O que ele te trará de retorno? Alguns entusiastas dizem que não necessariamente o NFT tenha que oferecer utilidade para sempre, ou mesmo oferecer alguma utilidade para ser de alta qualidade e valioso. Eu discordo dessa visão. Até acho possível que NFTs possam ter sua valorização por serem antigos ou raros, mas cada vez mais a utilidade entra em cena na Web3. Eu acho difícil que novas coleções sem benefícios ou sem utilidade possam prosperar. Mas de qualquer forma, existem hoje NFTs que eventualmente serão muito procurados como memorabilia digital, independente de não funcionarem assim como deveriam originalmente. Eu não sou muito fã dessa ideia, mas ela pode acontecer. Bom, seja qual for o caso, certifique-se de examinar o estado da utilidade de um NFT, tanto como está agora, como ele foi no passado e como ele será daqui para frente. Avalie todos esses aspectos, quem está por trás da coleção, de novo, qual é o Twitter, site oficial, Discord, se eles são registrados no OpenSea ou no Marketplace que você está vendo, para não cair em scams e em outras coisas. E como já dizia Joan Miró, mais importante do que a obra de arte propriamente dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer, um quadro desaparecer. O que conta é a semente. Obrigado e até a próxima.